Dr. Ney Prieto Pérez, que vai abordar tema relacionado com a moderna ciência, a transcomunicação. Ney Prieto pertence, como diretor e trabalhador, pertence ao Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. É pessoa que, de certo modo, dispensa apresentação nesses eventos, porque é uma presença constante e sempre agradável nessas confraternizações e nesses congressos relacionados com o espiritismo ou mesmo com a parapsicologia. Com a bênção de Deus e sob inspiração do alto, passamos a palavra, desde já, ao nosso irmão e amigo Ney Prieto Pérez. Nós queríamos, antes de começar, transmitir aos nossos amigos e companheiros da América do Sul e da Europa e da América Central, que aqui estão conosco, inclusive dos Estados Unidos, o nosso mais efusivo abraço por estarem nesse momento tão importante que a humanidade atravessa, reunindo esforços em comum na divulgação das ideias novas, necessárias e revolucionárias na transformação humana. Esse assunto, queridos companheiros e confrades, vem exatamente num momento cíclico em que os valores históricos que a humanidade, com o transcorrer do tempo, cristalizou nos seus interesses imediatos, estão sendo todos eles contestados e reavaliados numa direção em que a dimensão espiritual será inegavelmente aquela que reformulará os padrões de comportamento que até então são comuns entre nós humanos. Não podemos discutir este assunto, que é um verdadeiro movimento com pouco mais de uma década e num avalanche incontestável de fenômenos muito bem controlados, surgindo exatamente no seio da cultura germânica europeia, quebrando aquelas estruturas sólidas da filosofia racionalista que ainda impera, e também levando a idôneos representantes de vários órgãos da Igreja tradicional católica o conhecimento dessas verdades que sempre existiram em todas as épocas, embora vistas sob ângulos diferentes, a realidade espiritual. De um lado, na Alemanha, na Suíça, na Itália, na França, agora na Espanha, homens do quilate de um Ernest Senkowski, professor de física, de Dettermeyer, do Alex Schneider, também físico, de médicos, de inegável idoneidade, vem exatamente abonar com
o seu valor moral e intelectual, a autenticidade desses fenômenos. E quando isso acontece numa cultura sólida, difícil de ser lograda por embustes ou se atribuir sequer qualquer engano, isso assume uma consistência muito grande para o mundo inteiro. E em falando do conhecimento que a própria igreja vem tendo de tudo isso, de forma até muito direta, um dos seus representantes, o padre François Brine, belga, o qual conhecemos, cujo livro Os Mortos nos Falam, uma editora espírita vai levar a público. Este padre, embora discutindo alguns ângulos que de alguma forma polemizam a postura principalmente do processo reencarnatório, ele não fecha a questão e coloca mesmo que a igreja jamais se definiu como contrária peremptoriamente ao princípio da reencarnação, e coloca como liberdade a qualquer um de nós de aceitá-la se assim o desejarmos. A Edicel, que tem aqui o seu estande, coincidindo com a vinda do padre Brine ao Brasil, está chegando agora, dia 25, no Rio de Janeiro, vai a Belém, vai a Salvador, vem a São Paulo, vai a Brasília, vai a Recife, para falar ao público de forma aberta e ampla, numa promoção realizada por companheiros espíritas, entendendo a importância e a necessidade de que essas verdades sejam divulgadas sem quaisquer fronteiras, me mostrando inclusive a universalidade e o princípio de liberdade que o nosso mestre insigne leonês Allan Kardec, de cuja terra aqui recebemos Roger Pérez como seu representante. O Brasil, por Kardec, profundamente se acha ligado à França. Este amor que devotamos à França é muito grande, e oxalá este país, de onde muitos de nós certamente viemos, se abrace conosco neste continente americano, constituindo um movimento sólido internacional. Kardec vislumbrou e mostrou a universalidade do ensino dos espíritos, que vem exatamente a lume de forma indelével no íntimo de todas essas pesquisas na área da transcomunicação. Mas nós não podemos falar de transcomunicação instrumental sem falar na transcomunicação mediúnica que a antecedeu e que deu ensejo exatamente à estruturação da doutrina dos espíritos. O fenômeno das mesas girantes, que respondiam, todos nós conhecemos, inclusive bibliografia ampla sobre isso. Aqui uma foto antiga em Paris, em maio de 1853, quando ali estão mesas, reuniões sociais, e é nessa atmosfera da cidade-luz do século passado que o nosso codificador é convidado a investigar esses fenômenos, resistindo ele na sua formação racionalista positivista, na expressão que todos nós conhecemos: quando me provarem que uma mesa tem cérebro e nervos para sentir, poderei me interessar por essas coisas. Então, nessa atmosfera,
As pranchetas se movimentavam numa segunda fase, escrevendo e transmitindo mensagens, mas ainda a mão do médium como que amparada e movimentando essas pranchetas. Aqui uma autêntica, aonde ali algumas das respostas já eram obtidas, mas passamos um século e meio praticamente, e no final do nosso século damos um passo muito grande, voltando, praticamente retomando o movimento dos espíritos iniciado com Kardec, que deu a formação doutrinária do ensino universal para a humanidade, ficando conosco por toda a eternidade. E percorremos na evolução do processo da psicografia com esse nosso amigo, companheiro, cuja contribuição histórica, fundamental, hoje com mais de 320 obras, através deste processo, tem trazido uma inestimável contribuição, Chico Xavier. Mas esse processo também, a psicografia se reflete na área, por exemplo, como Rosemary Brown na Inglaterra, recebendo composições dos antigos clássicos da música, e a pintura com diversos intérpretes dos clássicos das artes plásticas, também trazendo essa grande presença do mundo espiritual entre nós, de forma direta. Chico Xavier comparece neste continente e no mundo inteiro com as suas obras psicografadas. Stigel, nosso companheiro aqui presente no instante, da livraria Boa Nova, é um dos pesquisadores das obras de Chico Xavier. E recentemente, no começo deste ano, um livro que reúne não só as mensagens consoladoras às famílias desesperadas tendo perdido de forma acidental e abrupta os seus mais queridos filhos, uma obra com o título A Vida Triunfa, pesquisa cerca ou 45 mensagens em que caracteres específicos, inclusive a assinatura dos personagens em vida espiritual, vem à presença dos seus familiares com particularidades de estilo, de sentenças, de palavras, autenticando a sua presença imortal e mudando completamente a postura dos seus pais, dos seus amigos, dos seus parentes, renovando o seu ânimo nesta visão ampla da vida após a morte. Chico Xavier, inclusive, com a contribuição de um perito da área, Carlos Augusto Perandrea, na grafoscopia, estuda no seu livro, e ambos, A Vida Triunfa e este, estão aqui à disposição, aonde ele analisa como perito não apenas a autenticidade do estilo, das frases, da palavra, mas da própria assinatura, de forma inédita, comprovando na análise da escrita quando em vida do personagem e da escrita através do instrumento mediúnico. E aqui vemos em cima
uma comunicação ou um cartão aonde uma mensagem em italiano, idioma não dominado por Chico Xavier. Hortêncio é a palavra que se analisa através da grafoscopia. De um lado, a escrita questionada, aquela obtida pela psicografia, e aqui embaixo, a escrita quando em vida do assinante. E se faz a montagem trazendo exatamente como aqui se vê no fundo verde, bastando uma única letra, na visão da perícia, ser suficiente para autenticar aquela assinatura. Esse enriquecimento mostra de forma muito firme a autenticidade desses personagens que vêm se comunicando através de Chico Xavier. Mas passamos, mesmo para o século que nos antecedeu a este, a preocupação de muitos, inclusive Thomas Edison, inventor, descobridor, ele criou instrumentos com processos e mecanismos que possibilitassem, ainda com a presença do médium, mas pressionando teclas e alavancas, a movimentar estiletes em torno de uma tábua redonda, onde as letras seriam a maneira de construir palavras e frases. Essa tentativa já mostrava o interesse de muitos da área instrumental de se buscar a comunicação do outro lado da vida por meios mecânicos, por meios hoje eletrônicos. Começa realmente em 59, a rigor, 12 de junho de 59, com um cineasta e artista plástico sueco, Fredrik Jürgenson. Inicia ele uma fase de comunicação por via instrumental, mas sem eliminar a presença e a importância do médium como uma peça a compor o sistema. Jürgenson buscava registrar cantos de pássaros e vem e registra quando, em idioma norueguês e alemão, registra ele ao fazer voltar a fita, quando, no intento de gravar cantos de um tentilhão de faia, na sua casa de campo em Moimbo, um pouco distante de Estocolmo, ele escuta uma frase muito nítida: cantos de pássaros noturnos, um ruído de chuva e uma clarinada de trompetes. A partir daí, no mês seguinte, inicia ele a registrar, agora de forma mais direta, vozes, como que apelando a ele, comunicando a ele: contato, por favor, contato. Sente ele o impulso e o apelo do outro lado, na tentativa de estabelecer uma comunicação mais direta com nós humanos. E aquele livro, Telefone para o Além, ainda, ou melhor, esgotado, ele comunica ao transmitir, cerca de 10 anos depois das suas experiências em Estocolmo, na Associação Sueca de Parapsicologia, o resultado das suas investigações. Entre os presentes, Haldiv, e que começa também a fazer gravações, alcançando um feito ainda maior, registrando cerca de 72 mil frases e percorrendo a Europa inteira, comunicando os resultados das suas experiências e publicando em vários idiomas, inclusive esse livro
em alemão, Vozes do Mais Além, ou do Além. Onde é que está o Rosa Spina? Em inglês, Peter Bander exige a necessidade de uma investigação com a presença de técnicos das companhias de som na Inglaterra, e faz numa câmara blindada experiências em que Haldive consegue o registro de vozes. Entre as várias experiências contadas nesse livro, cuja capa recente, modernizada, a Edicel, põe à disposição aqui, Peter Bander conta, inclusive, a voz gravada de um marinheiro inglês de procedência soviética, que, assistido pelo Monsenhor O'Connor, vigário-geral e capelão-mor da Igreja Católica Romana, junto à Marinha Britânica. No intento, num ato de desespero, o garoto, marinheiro, solicita a presença do seu amigo e assistente espiritual, o Monsenhor O'Connor. Esse não alcança chegar, e por um atraso de meia hora, o jovem, num desespero, realiza o acometimento da sua existência, mas vem pelos gravadores de Haldive e traz a sua mensagem codificada e muito bem entendida pelo Monsenhor O'Connor, que não só testemunha a sua voz, como entende claramente aquilo que ele estava comunicando, mas não permitiu o reverendo a publicação do seu depoimento antes da sua retirada da Marinha Britânica. Isso está no livro de Peter Bander, traduzido em português. O livro também traz exatamente, e é bom que se diga, que o pioneiro desta transcomunicação, Jurgenson, contratado pelo Vaticano para documentar, cineasta como ele era, inclusive o funcionamento administrativo do Vaticano, gozava, na ocasião, o Papa Paulo VI da intimidade de Jurgenson. E diz o próprio padre Briner, no seu livro Os Mortos Nos Falam, que o Papa estava à corrente de tudo que vinha acontecendo nessa área, demonstrando o seu grande interesse. E é bom que se diga, um registro recente no Congresso de Transcomunicação, Congresso Internacional de Transcomunicação, em novembro de 89, na Basileia, Suíça, indagado num painel, o padre Briner, qual o interesse do Vaticano nessas descobertas, ele comunicou para cerca de 1000 assistentes numa plateia como a nossa, que o Vaticano lhe dava toda a liberdade de se dedicar a essas investigações, e manifestava o mais alto interesse, porque entendia que este contato com a vida após a morte poderia esclarecer e conscientizar, contribuindo muito à humanidade para a reformulação dos seus valores. E se diga que, sendo ele agraciado com a ordem de São Gregório o Grande, sem ser católico, Jurgenson não era católico, embora não tenha sido pelas suas pesquisas, mas pelos seus trabalhos como cineasta, essa homenagem, isso assume um significado profundo. Isso dito pelo próprio padre Briner, como uma forma de apoio ao trabalho
particular do Jürgenson. Segue, na sequência do evoluir da década de 70, o questionamento de George Mick, um engenheiro eletricista, detentor de várias descobertas na sua área profissional. Este homem que por várias vezes percorreu o mundo inteiro, em contato com os grupos que estão sempre desenvolvendo, inclusive no Brasil, gozando da amizade muito próxima com o Dr. Hernani Andrade. George Mick questiona: por que não obtermos um diálogo nos dois sentidos? De forma que não só a voz do outro lado seja gravada por fita, mas que se possa dialogar nos dois sentidos, e cria ele, imagina ele o Spiricom, cuja palavra significa comunicação com os espíritos, e desenvolve com os seus auxiliares esse esquema com vários componentes, conseguindo, depois de mais ou menos 5, 6 anos, o modelo 4, a uma comunicação, um diálogo direto com vários espíritos. Aqui está George Mick e Ernest Senkowski, já seu amigo da Alemanha, que depois transferiu esta tecnologia, que na Alemanha Otto Hans Koenig a aprimorou. É mais ou menos, não nos preocupando muito em querer mostrar detalhes do esquema como uma composição técnica, mas uma confluência de campos de determinadas características, e ali, naqueles círculos concêntricos amarelos, o espírito como que entrando na confluência dessas ondas e fazendo um esforço de falar, assim eles comunicam, a voz sai. E é gravada. Nós vamos, aqui é o local, na casa do operador, William O'Neill. Esse conseguiu, num feito extraordinário, cerca de 20 horas de gravação com o espírito do Dr. George Jeffreys Miller, um físico falecido há 14 anos. Isso foi no ano 80, e nós pedimos ao Sérgio da técnica para passar a fita aonde o espírito do Dr. George Miller trava um diálogo, uma conversação com o O'Neill, uma conversação de dois técnicos. Por favor, a fita, para gente. Ele está dizendo que está muito melhor agora. William, ele está chamando sempre. William, did you understand? Você compreendeu? Eu compreendi, doutor. Ele está contando de 1 a 10. Nine, 10, 9, 10. William. Ele faz modulações na voz buscando uma melhor sintonização. Esse momento é interessante. Eu peço para parar a fita. Isso são trechos de uma sequência de 20 horas. E o Spiricom ligado o dia inteiro, varando a noite. E o espírito do Dr. Miller dizendo para ele: eu não tenho muito tempo, eu não vou ficar muito tempo. E a gente entende isso, ele não ia ficar muito tempo naquele plano mais denso em que foi possível ele trazer a sua presença pelo efeito da voz, pelo efeito sonoro. E nesse instante ele chama, muitas vezes acordando o O'Neill e dizendo: venha, eu não posso perder tempo, não podemos perder tempo. E tentando, como dois técnicos, inclusive dando sugestões de mudanças no esquema do Spiricom. Tem um momento em que
Onil está na cozinha e ele está aqui na sala onde o Espiricon está ligado, chamando Onil, ele chama por Bill, né? William, Bill, vem cá, Bill, o que é que você estava fazendo? E o Bill disse, desculpe doutor, fui tomar um café e fumar um cigarrinho, e ele dá uma bronca no Bill, esse cigarro vai te matar ainda, vamos trabalhar, e coisas assim. Bom, eu acho que pela dificuldade do tempo a gente vai ter que caminhar um pouco. A fita é essa amostra, vocês entenderam, é uma voz semelhante a uma voz de um sintetizador, embora na Alemanha Otto Koenig já aprimorou isso, tirou esses ruídos de fundo e já levou isso para a TV de Luxemburgo. Há uma programação do Rainer Hoube mostrando isso muitas vezes através da televisão e da rádio de Luxemburgo. E George Mick, fazendo as suas viagens, entra em contato com o grupo de Luxemburgo e mostra, publicando, daí o acesso, o Dr. Hernani recebendo diretamente do George Mick todas essas informações pelos boletins da Meta-Science Foundation. Num dos boletins, George Mick mostra fotos do Vidicom que fora antecipado pelos próprios físicos em espírito do seu desenvolvimento. E é através da televisão, imagens em preto e em branco, imagens fixas. Essa, por exemplo, da Hannah Bushbeck, um espírito que já em vida já tinha uma contribuição nessa área da transcomunicação instrumental na Alemanha. Aqui a foto de uma jovem saindo de um lago, ainda se vê o movimento das ondas, e jogando um beijo para todos vocês que aqui estão. Sabia ela que, sendo fotografada, nós íamos tomar conhecimento da sua imagem. E esses são os boletins que o George Mick tem lançado, Horizontes Ilimitados, pela Meta-Science Foundation, comunicando todos os avanços no mundo inteiro dessas descobertas. O casal Jules e Meg Fischbeck, de Luxemburgo, que tem obtido talvez as mais significativas imagens e comunicações hoje através de aparelhos simples de rádio de frequência modulada com alguns outros componentes. E ela, sensitiva, a Meg, encontrou, chegando do seu trabalho, a sua secretária eletrônica avançada na fita, e voltando, ali estava gravado em voz Technician, que é a entidade que vem dirigindo esse movimento todo, dessa equipe espiritual, e se diz vir de uma outra galáxia, dizendo que ela, a determinada hora, sintonizasse uma faixa no seu rádio simples de frequência modulada em torno de 85, 86 MHz. E ela liga, e ali, como se o locutor estivesse falando, Technician fala e conversa com o casal. Ao mesmo tempo, hoje se pode obter a comunicação pelo Spiricom, a voz direta pelos aparelhos e também a imagem, mas as imagens ainda são em preto e branco e são ainda muito fixas. Isso está muito no começo. Suegen Salter e um antigo desbravador inglês, Richard Burton. Ambos se apresentam pelo Vidicom do casal de Luxemburgo. Aqui é o aparelhinho aqui à esquerda de televisão visto por trás, um aparelho sem grandes recursos, até mesmo, às vezes até com avarias, e por incrível, já se tem comunicação ou informação de que até o aparelho desligado da fonte, da tomada, eles estão se comunicando, estão trazendo a sua imagem. Dois jovens
em que os familiares não se conheciam e eles, pertencendo à mesma comunidade espiritual, estão ali, talvez num refrigério, num banho, num lago, numa piscina do plano espiritual. Isso deve existir por lá também, né? E existe, está documentado. Eles se dando as mãos, é interessante ver no vídeo, eles se movimentam. Depois os familiares se conheceram e eles propiciaram isso. Aqui é como Technician se manifestou pelo Vidicom. Disse ele que na sua evolução jamais passou pela forma densa. Ele se apresenta como uma chama luminosa. Um casal em Estocolmo, a senhora Ellen recebe de manhã, intuitiva, a mensagem de ligar o seu vídeo a 1h15, num canal aberto onde nenhuma estação ali esteja. Ela o faz e ali a imagem à direita de Jürgenson se apresenta no exato momento em que os seus funerais eram realizados. Aqui à direita é a foto, a última foto de Jürgenson, 6 meses antes dele morrer. É uma constante, comparando as fisionomias de vida já idosa, avançada, no momento da morte, com a imagem em espírito, elas apresentam-se remodeladas, ou seja, remoçadas. Então, a quem está muito preocupado com o seu visual físico, lá no plano maior a coisa é diferente, a gente vai estar um pouquinho melhor. Pelo computador, Meg também tem recebido mensagens. Aqui é uma mensagem em alemão. Não vai dar tempo, senão a dona Zita poderia traduzir para a gente, mas os computadores também estão servindo de instrumentos para a comunicação de espíritos, trazendo mensagens, informando como é o outro lado da vida de forma direta, sem rodeios, mostrando assim o que é que nos espera. Ali mostrávamos Rainer Hobe na TV e rádio de Luxemburgo, à esquerda Klaus Schreiber, à direita o físico alemão Senkowski. Klaus Schreiber, na Alemanha, se dedicou ao Vidicom, e nesse livro, Imagens do Reino dos Mortos, Klaus Schreiber mostra, inclusive, várias dos seus vídeos, ou dos seus Vidicoms. Aqui, por exemplo, a imagem de Romy Schneider. Ali, acima, ela começa a se formar e aqui ela se configura. Nós vamos ter que correr. O próprio Raudive, já falecido, já está integrando a equipe espiritual de técnicos. A imagem dele paranormal, obtida pelo Vidicom, e a foto dele em vida. A Gabriela Alvise, na Itália, mostra a comunicação com a sua filha Roberta. Muito rica, muito interessante. E aí seguimos, ainda na Itália, com Marcelo Batti em Grosseto, o aparelho que ele conseguiu gravar várias comunicações com o plano espiritual. Existe fita mostrando isso. Em Milano, Otto Koenig, com seu Vidicom, e Schreiber e Martin Wenzel também, outro alemão dedicado, vem obtendo as melhores imagens nessa área do Vidicom. O Congresso da Basileia, em 89. Quase 1000 pessoas num auditório como o nosso, da Europa inteira, discutindo exatamente o Alex Schneider, o presidente da Associação Suíça de Parapsicologia, que promove anualmente congressos, e aquele ano foi dedicado à transcomunicação. O Dr. Senkowski faz uma palestra de abertura. Este homem é de uma consistência, de uma convicção daquilo que ele está comunicando, de impressionar. Há um dos painéis, inclusive ali, aquele que está com o rosto virado para a sua direita é o padre François Brine.
o Jorge Mick, com o stand da MetaScience lá. E aqui, os dois brasileiros, Clóvis Nunes, à esquerda, e o Wilson Pica, que estiveram conosco lá na Basileia, a Meg Fischbeck, Senkovski e o Dettermeyer, físicos os dois. Aqui uma foto nossa com o Senkovski, que deverá vir para o Congresso Internacional de Transcomunicação a se realizar em São Paulo, em abril, na Páscoa do ano que vem, possivelmente aqui no IMB. Monique Simonet, da França, mostra também numa sala o seu trabalho do livro A Escuta do Mundo Invisível. E aqui ela está exatamente ao lado do padre François Brini. O livro do padre, que deverá ser lançado a semana que vem, Os Mortos Nos Falam, onde ele diz: sabe-se que a igreja nutre a maior desconfiança sobre esses fenômenos. Ela ensina a eternidade, mas ela não aceita que a eternidade se possa viver e entrar em comunicação com ela. Eu mostro que isso não tem sido sempre assim. E mais adiante ele diz: o após-vida existe e nós podemos nos comunicar com aqueles que nós chamamos os mortos. E depois pensaram que era um acontecimento muito importante e foram juntos a falar disso com o Papa. O Papa Pio XII tranquilizou o padre Gemelli dizendo: meu caro padre, fique tranquilo. Trata-se de um fato estritamente científico e nada tem a ver com o espiritismo. O gravador é um aparelho objetivo que não pode ser sugestionado. Essas palavras me parecem muito importantes, porque muitas vezes, quando se fala de comunicar com o além, os religiosos, os sacerdotes, dizem tudo isso é proibido no Antigo Testamento, muito claro, não evocar os mortos, não ter relações com as pessoas que evocam os mortos, e não é a reação do Papa. Muito obrigado.